Boa noite, igreja. A paz, vocês estão bem? Paulo, leva para mim. Aleluia. Bom, é muito bom adorar Jesus, amém? Ele é digno de todo louvor. Sabe, quando nós o adoramos, somos renovados na presença dele, amém? Se você fizer assim, ó, você só respira, tudo bem? Você só dá um reset aí no cérebro. Amém, queridos. Que Deus continue derramando graça sobre as nossas vidas e falando ao nosso coração. Esse é o momento da mensagem, é um momento muito importante, onde nós paramos um pouquinho tudo que estamos fazendo para prestar atenção naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Amém? E eu tenho sentido no meu espírito que nós, como igreja, precisamos estar com os ouvidos atinados, conectados, porque Deus está falando conosco. E não é só você balançar a tua cabeça e dizer, amém, eu creio, tá? Porque é necessário acontecer algo dentro de nós. Você sabe que o leão, ele é conhecido como um rei da selva por causa do seu rugido. E ele faz os ossos dos outros animais, o ser dos outros animais estremecer. A palavra de Deus diz que a voz de Deus são como voz de muitas águas. Ela precisa vir fazer algo que nos deixa com o coração estremecido. Então nós adoramos ao Rei, nós adoramos a Jesus, porém agora existe uma mensagem que precisa estremecer o nosso coração. Amém? Nós não ficamos mais assustados, temerosos, igual o povo ficou quando Deus falou no monte, porque o Espírito de Deus agora habita em nós, e isso nos conecta com Ele, sendo um só e discernindo tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, amém? Mas isso não deixa o sentimento, a consciência, o entendimento que Deus está falando comigo agora, neste exato momento, com cada um de nós, amém? Por quê, amados? Porque é esse coração posicionado que vai entender e codificar aquilo que Deus está falando com você. Eu sei que se a gente conversar e bater um papo, e se você perceber, essa voz de Deus, ela tem a voz do Fabiano hoje, não é? Amém? Glória a Deus. E talvez a minha voz não trema teu coração, e de fato ela não tem que fazer isso, porque quem convence o homem é o Espírito de Deus. Mas há um momento do nosso coração se posicionar e dizer, espera aí, quem está falando comigo? E quando Deus fala com a gente, nós precisamos parar um pouquinho e falar assim, ei, é Deus que está falando comigo? Então aqui nós estamos pregando uma mensagem, vamos falar alguns versículos, algumas ideias que o Espírito colocou no meu coração, porém o crédito a isso cabe a você. E eu tenho certeza, amados, se Deus estivesse no trono, como Ele está, mas sua visão estivesse aberta agora, e você estivesse enxergando a voz dele saindo, ele falando, Sandy, falando Ariane, Carla, Márcio, eu tenho certeza absoluta que a postura do teu coração seria outra. Então é com essa imaginação que você deve colocar o teu coração agora diante do Senhor. Porque a palavra de Deus transforma as nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você mais profundo.
Jesus, ele pregou para multidões. E multidões não conseguiram ouvir a voz de Deus. Está entendendo? Então é muito sério isso, é muito especial isso. Porque não é só estar neste lugar, não é só estar ouvindo, não é só estar prestando atenção, mas é estar abrindo-se para aquilo que Deus quer falar com você, para aquilo que Deus está ministrando na tua vida. Você precisa anotar, você precisa se esforçar para entender, você precisa mostrar para o Espírito de Deus que você tem interesse nessa mensagem, que você tem interesse em ser transformado, que você crê que Ele fala nesse lugar. Porque senão é só mais uma palestra. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos. Quando você abrir seus olhos novamente, eu não quero que você me veja, mas eu quero que você creia naquele que está falando neste lugar. Pode abrir. Aleluia. Mudou tudo, hein? Viu que eu estou mais grandão agora? Com Jesus a gente sempre fica grandão. Nós estamos numa série falando sobre o caráter de Cristo. E isso é importante porque a nossa missão é ser como Cristo. E se nós somos como Cristo, nós temos que entender o caráter dele, a postura dele, como ele se comporta, como ele vive. E espero que todos vocês estejam lendo Mateus 5. Pelo menos foi dar uma olhada o que está acontecendo lá, o que o apóstolo está falando daquilo lá. Se não, façam isso hoje, quando chegarem em casa, amanhã, quando acordarem, e aí sucessivamente. Mas, sobre o caráter de Cristo em nós, hoje eu quero falar sobre a palavra. Quando a palavra de Deus é colocada à prova. Por que eu quis chamar a atenção sua? Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada ao nosso coração, ela sempre será provada em teu coração, em tua vida, em tuas ações, para que ela surja os efeitos e para ver se você creu naquilo que Deus falou. Então, quando a palavra é colocada à prova, em que momento da nossa vida, em que hora, em que circunstâncias? Vamos começar assim, pensando. Você gosta de esperar? Quem é que gosta de esperar? Dá um glória a Deus aí. Ixi, glória a Deus, aleluia. Por que você não gosta de esperar? Por que é ruim esperar? Por que tanta pressa para algo que você nem sabe aonde você quer chegar? Aleluia, acho que eu estou esquentando. Aí, ó, assistente bom é assim, ó, já percebeu? Voluntário dos bons. Pode subir de cargo, garoto, aqui, hein? Amém. Sabe, é horrível esperar. E um motivo de ser horrível esperar é porque esperar gera uma incerteza, uma ansiedade, uma inconstância, um sentimento de que talvez aquilo que eu espero não aconteça. Amém? Porém, como eu falei semana passada, eu tenho certeza que eu falei isso aqui semana passada, se nós temos convicção, certeza absoluta, sem sombra de dúvida, sem medo, sem algo que possa nos tirar dessa posição, se você tem certeza, esperar já é algo prazeroso, já é algo que te gera prazer, porque você sabe que está chegando, e aí você fica, uau, maravilhado por isso. Amém? E eu acho que é um sentimento que todo cristão
de uma forma errada, tem dentro do teu coração quando Deus fala, espera. Ah, Deus, de novo, eu tenho um síndrome sobre essa questão de esperar. Quando isso fala, me dá arrepio, me dá calafrio. Sabe por quê? Porque eu sou um menino mimado, e quando eu quero algo, eu quero na hora, e o Senhor é um bom pai, e eu quero que aconteça agora. E aí não acontece, enfim. Então, existe algo que se repete por toda a Bíblia. Deus fala algo, Deus promete algo, Deus anuncia algo, e entre a palavra anunciada e o cumprimento, existe um esperar, existe uma jornada. Aleluia! Glória a Deus! Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Israel, foi assim com os discípulos, é assim comigo, é assim com você, e nós não vamos mudar isso. Desde o momento que Deus libera a sua palavra, há um processo, há uma jornada, há uma espera para o cumprimento disso. O bom e o mais importante é que Deus não mente. O bom e mais importante é que Deus não se arrepende. O bom e mais importante é que Deus não é como nós. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Mas como eu disse, é um desafio. Nós pensamos que esperar é o maior desafio na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, porque há uma dificuldade, mas o maior desafio não é esperar. A Bíblia mostra outra coisa. O maior desafio, querido, não está em você esperar as promessas de Deus se cumprir. O maior desafio está em decidir em quem você vai acreditar quando esperamos. Está comigo? Como assim, AP? Se o maior desafio não é esperar, o maior desafio então é eu decidir em quem eu vou acreditar enquanto eu espero. Porque querendo ou não, meu amado, você demorou 9 meses para nascer, outros menos, não tem problema, mas esperou um tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Então, se você vai decidir em quem você confia, em continuar acreditando, ou não acreditar, vai ser independente do tempo que você vai ter que passar, porque você vai esperar. Posso ouvir um amém? Sabe, é como Deus ele quis dar a terra prometida para Israel, amém? Quem que escolheu dar algo para Israel? Aleluia. Por que Deus escolheu dar a terra prometida para Israel? O povo estava lá, escravo no Egito, mas estava tranquilo, acostumado com aquela vida, aceitando a condenação, aceitando as dificuldades. Mas um dia Deus levanta um homem e fala: olha, eu tenho uma promessa, eu quero te levar para um lugar de promessa, e numa terra chamada terra que mana leite e mel, uma terra que produz por si só, e eu quero te abençoar, quero fazer isso na sua vida, quero te dar. E quem não quer algo bom? E mesmo nós querendo algo bom, Deus tem vontade de nos abençoar mais e mais. Quais são os pensamentos que Deus tem sobre nós? De paz e não de guerra, e de fazer o quê? Prosperar. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Prosperar, prosperar, prosperar. Deus, o que o Senhor está pensando de mim? Seja meio insano comigo. Talvez pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor pensa de mim? Eu penso de você, filho.
Deus, o que você pensa de mim? Eu tenho paz sobre você, eu quero te fazer prosperar. Então a terra para Israel era a vontade de Deus, uma terra de promessa. Então o objetivo sempre foi Deus abençoar o povo. A promessa era real, a direção era verdadeira, mas de novo, entre a palavra que Deus falou e a terra, existia um caminho, existia um processo. E se você não entender o que Deus está falando, amado, aquilo que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Não é porque Deus se arrependeu, não é porque Deus endureceu, não é porque Deus mentiu, não é porque Deus enganou. É porque o coração deixou o lugar secreto, seguro, de continuar acreditando na palavra. Que Deus é fiel. Deus não quis que o povo ficasse sofrendo 40 anos. Deus não quer que você sofra. Deus não quer mais que você chore pelo teu marido. Deus não quer mais que você chore pela tua vida financeira. Deus não quer mais que você chore pelas dores, pelas lutas, pelo aquilo que Ele prometeu fazer você prosperar e ainda não está acontecendo. Deus não quer. Porém, você tem decidido acreditar em outra coisa e não no processo. Você prefere fazer do seu jeito. Você prefere fazer da tua forma. Você prefere encurtar os tempos. E eu já disse isso. E isso é perder os tempos. Eu acho que essa mensagem está completando a mensagem de domingo. Sabe, a direção era verdadeira. A promessa era real. O amor de Deus é verdadeiro. Mas existe um caminho entre a palavra que Deus falou sobre a tua vida e sobre a realização. Hebreus capítulo 3, verso 12. Você achou que eu não ia abrir Bíblia hoje, né? Vou abrir. Hebreus 3, 12 diz assim: verdes, irmãos. O texto diz: verde, irmãos, presta atenção. Ei, acorda. Ei, tem algo importante que eu preciso falar para você, meus irmãos. E o texto continua dizendo: que nunca exista, que nunca de alguma forma crivida apareça dentro de você, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Um coração mau e infiel, e às vezes nós olhamos para um coração mau e infiel, um coração que mata pessoas, um coração que abusa de pessoas, um coração que machuca, que engana, que mente. Mas o contexto aqui, queridos, desse texto, está falando de incredulidade. Está falando da palavra lançada, da palavra falada de Deus, da promessa de Deus sobre a tua vida. E Ele está dizendo: não haja nunca entre vós um coração mau e infiel, um coração que duvide, que não acredite, um coração que põe em dúvida a palavra de Deus, um coração que põe em dúvida o que Deus está falando com você. Ele está dizendo isso. Ele reconhece aqui que essa pessoa, ela tem um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então a fé não é testada quando tudo está funcionando, querido. A nossa jornada, a nossa caminhada não pode ser provada de que tudo está dando certo, que aquilo que Deus prometeu está tudo se encaixando, está tudo acontecendo no seu tempo. Ei, não! Porque é aqui que quando a palavra de Deus é provada, e no caráter de Jesus, Ele nunca duvidou da palavra do Pai.
A fé é testada quando Deus já falou, mas os olhos ainda não estão vendo. Presta atenção. A nossa fé é testada quando Deus fala, mas os nossos olhos não estão vendo. Sabe, amado? Quantas vezes, porque os seus olhos deixaram de ver, você decidiu acreditar nisso? Mais do que a palavra, mais do que Deus prometeu para você. Sabe, uma coisa que é real, é que as circunstâncias, elas tentam contradizer a palavra. Então, amado, quando nós tivemos acesso, eu ouvi uma pessoa lendo um post, e ela estava lendo o post, e no post estava assim, eu quando aceitei Jesus, eu achei que era só me batizar e ir para a igreja e estava tudo certo, mas agora eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que perdoar, é tanta coisa que você tem, né? Eu não entendo porque as pessoas pensam assim, fica tão difícil, mas não é isso, é que a palavra de Deus, ela vai, as circunstâncias, elas vão contradizer, é necessário, sabe, Números 13 vai falar dos espias visitando a terra, então tinha uma promessa, então vamos ver se essa promessa é boa. 13 espias entraram na terra, ou melhor, 12, 13 é o número, número 13, 12 homens foram olhar para a terra, 12 homens receberam uma promessa, uma palavra, acreditaram na palavra e foram espiar a terra, todos eles viram a mesma coisa, todos os homens viram a mesma coisa, nada mais, nada menos, todos viram os frutos, todos viram a abundância, todos viram os gigantes. Em outras palavras, meus amados que me ouvem, o meu Deus é um Deus justo, fiel e verdadeiro, e se você está ouvindo isso, não importa o quanto você faz para Ele, não importa quantas oportunidades você tem na vida, não importa quantas promessas existem que você tem conhecimento, Ele é fiel e você pode viver isso. 12 homens, e os 12 tiveram a oportunidade de viver as promessas de Deus. Nesse lugar temos mais que 12, todos aqui têm a oportunidade de entender hoje o mistério de viver por fé e sair daqui voando e experimentando o melhor de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Porém, nem todos os 12 saíram com a mesma conclusão do que estavam vendo. Então o problema, amados, não era naquilo que eles estavam vendo, porque geralmente a gente vai colocar a realidade nossa. Talvez você não nasceu num bom lar, talvez você não teve um bom pai, talvez você perdeu a sua oportunidade de estudar, talvez você, alguma coisa não foi tão boa quanto outras. E amado, deixa eu dizer algo para você, todos nós temos um sofrimento na vida, não dá para a gente colocar o peso do sofrimento para cada um sabe a sua dor e a sua luta, aonde dói, aonde chora, aonde não sei o quê, mas o nosso Deus, Ele está falando para você, não importa o lugar que você esteja, eu sou um Deus que tenho promessas, tenho um pensamento de paz sobre você, e minha intenção é de te fazer prosperar, independente do lugar que você está. Amém? Então, o problema não era o que eles estavam vendo, mas o problema era o que eles decidiram acreditar. Então, Deus está falando com você, e você que tem que decidir acreditar, se isso que está sendo anunciado é verdade.
É você que tem que decidir olhar para a tua vida e parar de chorar, e parar de reclamar, e parar de olhar para os problemas, para aquilo que você está vendo, e começar a decidir acreditar no Deus da promessa, que não brinca com você, que te pediu para você ser transformado, que pediu para você abrir mão de coisas, que pediu para você caminhos, que pediu para você posicionamento. Seja firme na sua decisão, seja radical. Se é hoje o dia de você entregar e mudar de vida, é agora, então é hoje. Começa a queimar no teu coração e dizer para você mesmo: chega de ser menino, chega de ser infantil, chega de ser moleque, chega de ser irresponsável. Tem uma palavra sobre mim, Deus está falando comigo. Decida acreditar na mensagem do Senhor, e pare de acreditar no que os teus olhos estão vendo. 10 homens passaram a acreditar mais nos gigantes do que na palavra de Deus. Enquanto, amado, você estiver olhando para a tua vida, enquanto a sua necessidade de ser transformado, de ser alguma coisa, está morto, está sem esperança, você vai viver essa vida medíocre. Mas se você for como 2 homens que, mesmo olhando para os gigantes, falou assim: prove a Deus, se Ele se agradar de nós, Deus é muito maior do que qualquer gigante. Você ouviu um amém? 2 homens continuaram e decidiram acreditar na palavra. Tem uma terra que mana leite e mel, e eu quero te dar. Sabe, a batalha de fé acontece aqui, entre o que Deus disse e o que os nossos olhos estão vendo. A pergunta que eu faço para as pessoas é: Deus te disse isso? Sim. Então acredita, morra por aquilo, seja radical nisso, mergulha de cabeça nisso, porque Ele não está brincando com você, Ele é fiel para cumprir. Agora, se você ficar cheio de frescurinha, cheio de mimimi, mano, de novo, você está continuando a acreditar naquilo que você vê. Então, como você olha para o teu marido? Como você olha para a tua vida sentimental? Como você olha para as suas finanças? Como você olha para o teu futuro? Se não tiver uma palavra de Deus, querido, você só está vendo gigantes sobre a tua vida. Sabe o que isso quer dizer? Entre o que Deus disse e o que os nossos olhos estão vendo. Toda vez que Deus fala algo ao nosso coração, outra voz aparece. Sim ou não? Você já falou assim: ó, Deus falou comigo isso, e aí depois você começou a falar: eu acho que não era Deus. Por quê? Por que você acha que não deu? Porque está tão difícil, Deus está pegando pesado comigo. Porque os meus olhos estão olhando para o gigante. Outra voz começa a aparecer, a voz do medo, a voz da dúvida. E como vai ser? E será que eu vou conseguir? A voz da ansiedade. Tá bom, Deus, mas eu não consigo esperar. Sabe, a voz da lógica humana. Percebe? A fé não é ignorar a realidade. Eu não estou dizendo aqui para você, não, faz de conta que não está acontecendo nada difícil.
Faz de conta que está tudo bem. Não, Deus não está fazendo isso e eu não estou falando isso. Apenas se recusa a torná-la maior do que a palavra de Deus. Então, a fé não é ignorar a realidade, mas não deixe a realidade se tornar maior do que a palavra de Deus. Aleluia. Não é ignorar, querido. Mas Deus é sempre maior. A palavra dele é sobre tudo. E ela não vem e deixa a terra vazia. Antes, ela produz aquilo que tem que se produzir. Eu estou vendo algumas pessoas se quebrantar. Eu estou vendo as lágrimas vindo. Porque a palavra de Deus está encontrando lugar dentro do teu coração. Não significa que as lágrimas é a certeza. Mas existe algo que eu preciso dizer, como eu falei no começo. Deus está falando comigo. Sabe, amado? O coração nosso revela em qual voz nós estamos confiando. Eu quase caí agora aqui no chão, meu Deus do céu. Escuta essa, varão. Hebreus 3:19. E vemos que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Sabe por que esses homens não entraram na terra prometida? As pessoas talvez achem que eles foram muito mal e castigou Deus eles. Como pode um pai dizer para um filho, sai daí, eu quero te dar isso, e aí esse filho no meio do caminho, esse pai se arrepende e não quer dar? Não, não é Deus, gente. Mas a incredulidade deles, a falta de confiança, eles decidiram crer naquilo que eles estavam vendo. Sabe, o problema nunca foi a força dos gigantes. O problema não são seus desafios, querido. O problema é o nosso coração, em quem realmente o nosso coração confia. A palavra de Deus diz que é para nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração. O meu coração não pode estar dividido entre eu andar com Deus e eu andar por mim mesmo ou sem Deus. Um crente que anda assim é um crente incrédulo. E ele vai passar 40 anos no deserto, ele vai morrer no deserto. Não é Deus que está se opondo, mas é ele, pela sua incredulidade, não consegue ver que Deus é muito maior do que qualquer gigante. E a palavra vai ser provada, querido. Nós temos pregado coisas especiais, valiosas. O sermão desta casa, ele não é um sermão para aguçar a tua alma, te alegrar, é para te transformar. E se você parar um pouquinho só para analisar, pega os 3 últimos sermões e olha a tua vida nas últimas 3 semanas e você vai ver se Deus não falou com você, te direcionou e você não prestou atenção. Sabe, Deus, ele continuava sendo o mesmo. O mar continuava aberto na memória deles. Sabe, o maná continuava descendo, caindo do céu. Sabe, as nuvens continuavam guiando aquele povo. Mas o coração deles começou a mudar. Será que teu coração não tem começado a mudar? Será que você tem se comportado e olhado para a tua vida como um gigante dos seus problemas, dos seus sentimentos, das formas que você pensa, e esses gigantes já são maiores do que a palavra de Deus?
Sabe o perigo da incredulidade? Incredulidade não é apenas deixar de acreditar em Deus, amado. Incredulidade é começar a acreditar mais em outras vozes do que em Deus. Você continua acreditando em Deus, você nunca vai deixar de acreditar em Deus. Mas quantas vozes estão mais altas do que a voz de Deus dentro do nosso coração? Então é possível nós continuar caminhando e lentamente permitir que a palavra de Deus perca o valor dentro do nosso coração. Vocês me entenderam? É possível, lentamente, a palavra de Deus perder o valor no teu coração. É aqui quando você começa a relativizar as coisas. Sabe, esses rapazes que subiram, sabe por que eles subiram? Porque a alma deles está sedenta por algo que está cheio neste lugar. Eles talvez não entendam. Mas aqui neste lugar, tem muita gente que a alma está querendo ser cheia, mas não consegue entender como eles. O coração, amado, nosso, sempre seguirá a voz que considera verdadeira. Isso é forte, né? O nosso coração vai sempre seguir uma voz que considera a verdade. Pode ter certeza, aonde você vai, as pessoas precisam provar que é verdade aquilo, e aí para você adquirir aquilo. Você vai numa loja, a pessoa precisa convencer você que você está bonito com aquilo, que você precisa daquilo, e quando aquilo se torna verdade dentro de você, você adquire aquilo. Não importa o preço, você chega na tua casa, você fala assim, eu fui enganado, mas você buscou algo que o teu coração considerou verdade. Então a voz que vai conduzir no teu coração é a voz que você considera verdade. E aqui há um grande problema. Porque nós estamos falando, somos apaixonados por Deus. Somos amantes de Deus. Loucos de paixão. Mas ouvimos e damos mais valor para outras vozes. Tornamos verdadeiras outras vozes do que a própria voz de Deus. Por quê? Porque a lógica, o medo, aquilo que nós decidimos olhar, nos consome. Então nós precisamos entender como os homens de fé venceram. Romanos capítulo 4, verso 18 diz assim, olha o que Paulo está falando sobre a vida de Abraão. Paulo está falando de quem? Por favor, todos bem alto. Paulo está falando de quem? Abraão. É só para você acordar, tá? Amém? Ninguém está dormindo. Verso 18, o qual em esperança, fala esperança, creu contra a esperança. Como assim? Alguém pode me explicar essa doideira? Em esperança, creu contra esperança. Será que ele errou? Não, a Bíblia não erra, tá? Vamos continuar então lendo o texto. Que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Então, peraí. Houve uma palavra para Abraão. Começou a palavra, começou o quê? O caminho, para o cumprimento da palavra, jornada. Então ele está dizendo que, em esperança, creu, ele acreditou, contra a esperança. Tá, eu vou decifrar isso para vocês. Em esperança, em Cristo, em Jesus, a única esperança verdadeira e
confiável que nós podemos ter. Ele creu em esperança, na promessa que ele seria pai de multidões. Contra quê? A outra esperança. Qual a outra esperança? Terrena, mundana, de Sara, dele já idoso, dela o ventre fértil, que nada podia dar certo. A esperança que os nossos olhos veem, e esperanças do mundo são geradas em nós. Mas Abraão, em esperança genuína, verdadeira, a única que é verdadeira, a palavra de Deus que nos promete, que cumpre o que promete, creu, ele firmou na palavra contra a esperança deste mundo. Em que mundo você está? Qual é a esperança que te alimenta? Porque as duas são. Então, continuar confiando em esperança contra a esperança. Está comigo? Que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será, o que foi dito para ele, assim será a tua descendência. E o cara não tinha um filho. E sua mulher era velhinha. Ele era velhinho. Era estéril ainda. Anos e anos tentando. Tá? Olha só. Assim será a tua descendência. E diz o texto aqui. E não enfraqueceu na fé. A Bíblia fala para nós sermos fervorosos. Amém? Amado, se você tiver uma fezinha assim, deixa eu ver, experimentar. Essa fé é uma fé enfraquecida. Deus quer que você pule. Deus quer que você mergulhe. Porque a palavra dele é mais confiável do que a cadeira que você está sentado. Aí fala para mim, mas o que tem a ver a cadeira? Pergunta. Você nem experimentou para ver se ela estava firme. Por que você não experimentou? Então a fé não pode ser uma fé enfraquecida. Então em esperança eu creio contra esperança. Não tenho uma fé enfraquecida, ou seja, eu tenho que confiar no que Deus está falando para mim. Se Ele me pede algo, eu preciso entregar esse algo. Se Ele fala que eu preciso consertar alguma coisa, eu preciso consertar alguma coisa. Se Ele fala que eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir perdão. Se Ele fala para mim que eu tenho que amar tal fulano, eu tenho que amar tal fulano. Porque isso faz parte da minha jornada. Ele continua dizendo. Então ele não enfraqueceu na fé, uma fé convicta, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Olha só, nem atentou para o seu próprio corpo. Ele não está negando a realidade. Não importa. Meu corpo está morto, já estou velho, não importa. Tem uma palavra sobre mim. Não importa, Deus falou para mim. Não importa, Deus é comigo. Será que eu vou descer aí para te chacoalhar, amado? Será que eu tenho que descer e ver o dedo na tua cara e dizer: ei, Deus está falando com você, por que você está com tanto medo? Pastor, é porque eu já tentei, é porque isso, é porque aquilo. Nunca tentou com essa verdade. Sempre desistiu no meio do caminho. Sempre estava em esperança, vem para a igreja, se enche de ânimo, mas chega em casa, não crê contra a esperança. Porque a esperança que você vê na tua casa é um desastre. Mas você não consegue olhar para aquilo que Deus prometeu para você.
E aí não enfraqueceu, porque quando chegou em casa as coisas não mudaram, e você continuou dizendo, o meu Deus é verdadeiro, Ele prometeu, e essa história vai mudar. Não se atentou para o seu corpo já amortecido, pois ele era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da Sara. Ei, amado, olha, Deus falou, não tenho condições, eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade para isso, mas Deus falou, tá bom, então Deus falou, eu vou, e eu começo a caminhar, mas agora as pessoas começam a falar, você é louco, ei, não vai dar certo, você está maluco, isso não é assim, tem que ser prudente. Ei, andar em fé gera imprudência. Aplauda Jesus, ajuda a pastora. E quando você bater palma, pastora, você não para não. Sabe, não olhou para o ventre amortecido da Sara. Que mais? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Por isso que esse cara é o pai da fé. E ele nos ensina, querido. E tudo isso, sabe o que fazia com ele? Cada dia que ele passava, tinha dia que ele ficava triste, porque não é ignorar a realidade. E quando ele ficava meio cabisbaixo, ele falava, sabe, Senhor, eu sei que o Senhor prometeu e o Senhor é fiel, mas eu estou com muita dificuldade hoje, e eu acho que eu consigo só mais 50 metros, se o Senhor não me renovar. Mas ele continuava naqueles 50 metros, e o Senhor fortalecia ele, e ele continuava mais um pouco, e o Senhor alegrava ele. Olha só o que o texto diz, sabe, então ele não duvidou das promessas por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Sabe como? Dando glórias a Deus, adorando a Deus, e estando, não só dando glória, mas estando certíssimo. Eu gosto da Bíblia, porque não é só, não, eu estou certo, pastor, que as coisas vão dar certo. Não, eu preciso pôr ênfase nisso. Pastor, eu estou certíssimo. Não, é sem sombra de dúvida. Percebe? Eu não quero falar, mas eu não vou falar. Filho, esse cara tem sonhos. E ele vai viver os sonhos. E Deus não vai fazer nada ruim. É que quando mais você está nesse lugar, mais ouvindo isso, querido, mais perto da promessa você está. Amém? Aleluia. E fica tranquilo. Deus não vai magoar nenhum nem o outro, porque a promessa é para os dois, uma carne só. Vocês sabem o que eu estou falando. Aleluia! Certíssimo do que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Então, Deus, quando promete algo para você, você precisa estar certíssimo do que ele prometeu, e que ele é poderoso para fazer. Fala, Deus é poderoso. Então Abraão, ele não negou a realidade. O que tornou Abraão diferente? Ele não negou a realidade, ele simplesmente decidiu que a palavra de Deus teria mais peso do que tudo aquilo que está ao redor dele. E é isso que você precisa afirmar teu coração. Sabe, Jesus, ele vive isso. Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Jesus acaba de ser batizado, acaba de receber o Espírito Santo. Sabe, ele é um pouquinho, quando ele recebe o Espírito Santo, vem sobre ele, né, o Espírito, ele sai das águas, o Espírito desce sobre ele, e uma voz do céu diz, este é meu filho amado. Qual é a palavra que Jesus tem? Qual é a palavra que Jesus recebe? Ele é o filho amado. Quando ele sai para o deserto, qual é a primeira palavra que ele ouve? Se tu és o filho de Deus. Mais uma vez colocando em xeque a palavra que foi lançada. Presta atenção, amado. Toda vez que você recebe uma palavra de Deus, toda vez que você está num lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada, você vai sair desse lugar
e a palavra que você recebeu será provada. Se você passar no sentido da aprovação, é porque no teu coração não tem incredulidade, e você chega na onde Deus quer. Toda fé verdadeira vai passar por isso. Então a fé, estou fechando agora, tá? Sempre será confrontado pela realidade da nossa vida. Você diz que tem fé? Posso ouvir um amém? Amém. A sua fé, que você diz que tem, será confrontado pela realidade. Lembra? Abraão recebeu uma promessa, mas Sara continuava estéril. Lembra? José recebeu um sonho, mas foi parar numa cisterna, depois foi para vendido como escravo, depois para uma prisão. Toda palavra passa por uma prova. Davi recebeu uma unção, porque recebeu uma unção, foi perseguido por Saul. Percebe? Israel recebe uma promessa da terra, mas encontrou gigantes. Então sempre vai existir uma tensão entre o que Deus disse e o que os teus olhos estão vendo. Fique em paz, porque Ele é fiel. Para de se preocupar. Jesus disse assim, sabe, a sua preocupação pode mudar alguma coisa em você, te acrescentar, fazer crescer, diminuir. Só vai matar teu coração mais rápido. Posso ouvir um amém? Fique de pé. Ai, ai. Hoje é dia de você não falar para Deus se você gosta ou não das promessas que Ele tem para a tua vida. Às vezes Deus fala coisas que a gente não gosta, manda fazer coisa que você não quer, e faz parte da promessa. O meu coração não está resistindo à vontade do Pai. É essa a minha posição. O Senhor sabe do que eu penso. O Senhor sabe do que eu não gosto, do que eu não quero viver, ou do que eu quero viver. Ele sabe. Mas uma coisa, Jesus, eu deixo muito claro para você. Meu coração é teu. Se eu não gosto de algo, o Senhor pode me fazer gostar. Se eu não consigo, o Senhor pode fazer eu conseguir. Se eu quero algo, o Senhor pode me dar. Porque em todas as promessas de Deus nós temos o sim e o amém. Tudo que está de promessa nessa Bíblia, você tem para a tua vida o sim e o amém de Deus. Então a pergunta, amado, que talvez você vai ter, é quanto tempo falta? Voltando ao começo de tudo, é muito difícil esperar, né? Ou a gente não gosta de esperar e estamos vivendo numa era de imediatismo. Mas a pergunta para nós não é quanto tempo falta. Não é essa a pergunta que nós devemos fazer. A pergunta é, quanto valor a palavra de Deus ainda tem dentro do meu coração? Essa é a única pergunta que você tem que ter. Não é quanto tempo falta, é quanto de valor a palavra de Deus tem dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque a fé não é provada quando tudo faz sentido. A fé ela é revelada quando a palavra de Deus continua sendo suficiente. Acabou. Amém?
só para a gente fechar, quando você entrar nesse lugar de novo, domingo, na SEAS, ou na tua casa, quando você entrar na presença do Pai amanhã nas primícias, lembra que teu coração está sendo provado. Se você crê num Deus que te ama e que faz tudo por você, ou se você tem dúvidas, e a forma como você se apresenta, vai dizer muito o que teu coração está sentindo. Eu não gosto de ficar falando elogiando as pessoas, mas eu sinto do Espírito e eu aproveito essas coisas para fazer aqui em cima, amém? Se eu nunca falei isso de você, fica tranquilo, eu te amo, você é muito boa, muito bom e amém. Mas hoje, na hora que a Aline estava cantando aqui, algo dentro do meu coração dizia assim: cara, eu gosto de cantar com você, Aline. Eu gosto de cantar porque é um coração que está tocando o coração de Jesus. Não quero falar se ela canta bem ou não. Isso não é o meu problema. Mas há uma alegria. Todas as suas lutas, suas dificuldades, quando você sobe aqui, elas desaparecem. Você sabe disso. E é isso que o Senhor estava querendo nos ensinar. Desaparece. Você sabe, parece que eles voltam tudo. Mas aqui não. Não é porque você está nesse lugar. É porque é o melhor lugar que a gente pode mostrar o quanto nós amamos a Jesus, é quando nós expressamos esse amor para Ele, através das canções, através de obediência, através de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então era isso que Jesus falava no meu coração. E não esquece esse lugar. Que seja esse lugar sempre na tua casa, onde você estiver, sabe, lembra disso. Aonde tudo desaparece. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu de verdade não esperava tudo isso. Mas eu sei que hoje a terra foi abalada nesse lugar. E a terra que eu digo são corações. Sacudidos, estremecidos, Deus. E posicionando o nosso coração, Senhor, num lugar genuíno de fé, único. Os nossos olhos sempre estarão simples para você, porque o Senhor é o nosso alvo. Não queremos recuar, mas prosseguir. Aviva teus filhos. Toca o coração deles nessa noite. Que eles saiam daqui decididos, Jesus, a mudar. Independente dos sentimentos e das visões. Mas porque o Senhor está falando com eles hoje. No nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe, aplauda Jesus bem forte.